Olha, alguma vez já parou para pensar do que a gente é feito de verdade? Para além da biologia, sabe? Existe uma visão bem específica que nos descreve como um ser triplo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na perspectiva da antropologia bíblica sobre o ser humano: corpo, alma e espírito. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? O que afinal nos torna humanos? É uma pergunta que, nossa, atravessa séculos de ciência, de filosofia, de religião. Hoje, a gente vai focar numa resposta teológica bem específica e tentar entender como ela constrói essa visão sobre a nossa natureza. Então, só para deixar claro desde o início, o nosso foco aqui é um estudo de antropologia bíblica. A gente vai mergulhar de cabeça nos conceitos que ela apresenta para entender a fundo essa perspectiva teológica sobre quem nós somos. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte: primeiro a gente vai dar uma olhada nesse enigma que é o ser humano. Depois vamos falar sobre o projeto original, sabe? Aí entramos nas três partes que nos compõem: corpo, alma e espírito. Vemos como tudo isso se conecta e, por fim, falamos sobre a busca pelo equilíbrio. Vamos lá? Então, para começar, a pergunta é: onde é que essa visão toda se encaixa no mundo de hoje? Porque, vamos combinar, existem perspectivas mas muito diferentes sobre a natureza humana. Para a gente entender o contexto, vamos começar colocando duas delas lado a lado. E olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem a visão bíblica que oferece um propósito, uma esperança, tudo baseado na ideia de uma criação divina. Do outro lado, a visão que o materialismo traz. A gente é um produto da natureza sem nenhum propósito maior. São literalmente duas respostas opostas para a mesmíssima pergunta: afinal, quem somos nós? Ok, vamos agora mergulhar no alicerce dessa visão bíblica. A ideia central aqui é que a humanidade foi, digamos, projetada com um propósito bem específico em mente. E o conceito-chave para entender isso é o que se chama de imago Dei, que em latim quer dizer imagem de Deus. E aqui é super importante notar uma coisa. Segundo essa doutrina, não estamos falando de uma semelhança física, tá? A ideia é sobre compartilhar certos atributos divinos que nos dão um lugar único em toda a criação. E são exatamente esses atributos que definem essa nossa singularidade. Pensa bem, enquanto os animais são guiados puramente pelo instinto, a tal imagem de Deus no ser humano se reflete na nossa liberdade de escolha, na capacidade de raciocinar, na nossa vontade própria. É isso, segundo essa perspectiva, que nos coloca num lugar diferente. Beleza, agora sim chegamos no coração da nossa análise de hoje: a estrutura do ser humano. Vamos explorar o que a doutrina da tricotomia tem a dizer sobre isso. A ideia central aqui é a seguinte: a gente não seria apenas matéria, sabe? Nem só uma dualidade de corpo e mente. A tricotomia vai além e propõe que somos um ser com três partes, todas distintas, mas super interligadas: o corpo físico, a alma, que seria a parte psicológica, e o espírito, que é a nossa conexão com o divino. Vamos começar pelo corpo, ou soma, como se diz em grego. Essa é a nossa parte material, né? É o nosso invólucro. Alguns teólogos até chamam de tabernáculo terrestre. É através do corpo que a gente interage com o mundo físico ao nosso redor. É basicamente a nossa casa temporária. Depois vem a alma. Em hebraico, nefesh. Em grego, psique. É aqui que mora o nosso eu, sabe? É o centro da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas decisões. É aquilo que nos torna indivíduos únicos, a nossa consciência. E essa citação aqui resume um ponto crucial. A alma não seria só um monte de processos mentais. Dentro dessa visão, ela é o centro daquelas faculdades que Deus nos deu para a gente poder cumprir nosso propósito. Isso inclui a nossa capacidade de se relacionar com Ele e com as outras pessoas. E por último, o espírito, ruá ou pneuma. Olha que interessante. Se a alma é o centro do nosso eu, o espírito seria a dimensão mais profunda, a nossa linha direta com Deus. É como se fosse a centelha divina dentro de nós, a fonte da própria vida, aquele fôlego que o Criador nos deu. E esse versículo de Gênesis é a base para essa doutrina. Ele descreve a criação como um processo de duas etapas, percebe? Primeiro, a formação do corpo, vindo do pó da terra. E depois, o sopro de Deus, que dá o espírito e resulta numa alma vivente. Ou seja, o material e o imaterial se unem para criar o ser humano completo. Mas atenção, essas três partes não funcionam de forma isolada, cada uma no seu canto. Muito pelo contrário, elas formam um sistema super interligado. Vamos ver como isso acontece na prática. O famoso efeito psicossomático talvez seja um exemplo mais claro dessa ligação toda.
A ideia é que um problema que começa lá na alma ou no espírito, tipo uma angústia, uma culpa, não fica preso lá. Ele pode, digamos, vazar, atravessar as barreiras e acabar se manifestando fisicamente, no corpo. E a fonte que a gente está analisando cita exemplos bem concretos, que muita gente conhece de perto: nervosismo, depressão, enxaqueca. De acordo com essa visão, a raiz de muitos desses problemas físicos pode não estar no corpo, mas sim algum desequilíbrio na alma ou no espírito. Então, o ponto central é esse. Saúde não é só uma questão física. O estado da nossa alma e do nosso espírito tem um impacto direto, até mensurável, no nosso bem-estar corporal. A fonte chega a indicar que questões espirituais como o pecado não confessado, por exemplo, podem ser a causa de sofrimento físico. E tudo isso nos leva à nossa parte final. Se somos seres com 3 partes, todas interligadas, qual é o objetivo de saber disso? Bom, é a busca pelo equilíbrio. É o caminho para uma vida plena. E a principal conclusão é que isso tudo não é só teoria, não. É para ser uma ferramenta prática, de autoconhecimento mesmo. Entender que somos esse sistema integrado, corpo, alma e espírito, é o primeiro passo para a gente se cuidar de forma completa e, quem sabe, alcançar uma vida mais equilibrada. Esse conceito 3 em 1 resume tudo de uma forma bem poderosa. A gente não é 3 seres separados. Somos um único ser com 3 dimensões. A saúde de uma parte afeta a saúde das outras. Se a gente negligencia uma parte, está negligenciando o todo. No fim das contas, o objetivo desse equilíbrio, dentro dessa perspectiva cristã, não é só viver uma vida saudável por viver. A ideia é que, estando bem, a pessoa possa viver uma vida com mais propósito, com serviço, usando todo o seu ser para isso. E a gente termina com esse pensamento. Entender essa estrutura de corpo, alma e espírito vai muito além do autoconhecimento, sabe? Aponta para um propósito maior. A questão que fica no ar, então, é: como é que se pode cuidar de cada uma dessas 3 dimensões para, de fato, alcançar essa tal plenitude?